Beleza, pessoal? Sou Ezequiel do canal Modificando, aqui do meu lado tá a Maitê. Oi. E bem-vindos a mais um Bebe Responde, onde a gente tenta ajudar os amigos com algumas dúvidas. E se a gente não consegue, nossos amigos que acompanham o canal conseguem dar uma ajuda aqui nos comentários. Tá bom, gente? E lembrando, se não for inscrito no canal, aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os vídeos novos. Lembrando, não é só Bebe Responde aqui, tem bastante conteúdo aí no canal. Jeep, alguma coisa de usinagem. Então tem bastante coisa legal aí para vocês assistirem. E também agradecendo aí os nossos membros do canal. Tá bom, gente? Vamos lá para a primeira pergunta? Primeira pergunta é do Claudinho. Olá, casal. Tenho uma dúvida. Qual disco devo usar no meu Jeep? Quero colocar caixa de Chevette tirada da C10 que eu uso. Qual disco devo usar? O do Opala, Blazer? Será que o do Vortec daria? E qual me daria mais aderência, por exemplo, quebra-cruzeta, mas não patina disco? Obrigada por sempre estar ajudando as pessoas. Estão de parabéns. E aí, Claudinho? Valeu. Ó só, Claudinho. Na verdade, o disco para ti ideal vai depender muito do teu uso. O disco em si pode ser qualquer disco que encaixe no teu platô da embreagem. O que vai mudar nele vai ser o miolo. O miolo seria a estria ali, onde entra na caixa do Chevette. Uma coisa interessante, não precisa trocar nada do teu conjunto se estiver bom. Dá para levar numa empresa que faz recondicionamento de discos, de embreagem, de volante, retifique volante, que faz recondicionamento de embreagem, que eles trocam o miolo do disco. Passa o miolo, altera o miolo para o do Chevette, por exemplo. Então seria o jeito assim de melhor eficiência, que tu vai continuar com um disco com diâmetro bem grande, por exemplo, o original do Opala, e vai trocar só o miolo. Seria a melhor alternativa. Eu não recomendaria muito usar o de cerâmica, porque o de cerâmica ele quebra tudo mesmo. Então ele pode quebrar a caixa, ele pode quebrar tudo ali no sistema, por causa que quando ele agarra mesmo. Eu acho que a gente tem que ter um pouco de possibilidade de patinar um disco, sempre, para não danificar o resto das coisas, porque às vezes a gente vai patinando e continua andando. Às vezes precisa patinar um pouco. Vocês entendem? Tipo, vai arrancar devagar com o Jeep, precisa de uma manobra meia precisa. É bom que ele dê uma patinadinha na embreagem. Se a gente botar uma embreagem tipo de cerâmica, ela vai grudar e não tem jeito de soltar. Entendeu? Então fica muito brabo o carro, o Jeep, não importa o que está usando a embreagem de cerâmica. E o conforto vai embora também. Então vai depender muito para que tu vai usar. Mas eu recomendaria tu usar o mesmo disco, o mesmo diâmetro do motor de Opala com o miolo, do caso, do Chevette. Tá? Isso é uma dica minha para ti. Aí agora tu vai dar uma pesada aí para ver o que exatamente tu quer usar. Tá bom? Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. A próxima é o nome de usuário. Que material você usou para fazer essa ferramenta? Você mudaria algo nela? É daquele vídeo ferramenta para facear bloco e cabeçote na fresadora. Olha aí, gente. Essa ferramenta eu fiz especificamente para facear o bloco do nosso Jeep, tá? Quem não viu, tá lá no canal quando eu fiz essa ferramenta. Essa ferramenta eu usei materiais sucata, tá? Ficou muito boa a ferramenta, funciona muito bem. Como ele está perguntando se eu mudaria alguma coisa nela, na estrutura da ferramenta em si, não, mas sim na ferramenta de corte. Eu usaria ali uma ferramenta de diamante que tem para vender aí no Mercado Livre, aí, que é uma pastilha redonda, que ela tem um acabamento melhor e um corte mais bem, vamos dizer assim, otimizado. Então fica um acabamento melhor na peça. Mas o nosso ficou muito bom o acabamento. Tá, gente? Eu usei ali uma pastilha de metal duro, ficou muito bom, tá? Tive assim, uma dificuldade um pouco de acertar a velocidade de avanço ali, para ficar bem desenhadinho, bem uniforme, o mais liso possível, ficou muito bom. Mas a única coisa que eu mudaria nela, assim, sinceramente, era adaptar ali uma ferramenta com corte de diamante, que ia ficar muito mais top, ia ser muito mais fácil de acertar em termos de velocidade de corte ali, ia ficar muito melhor, tá bom? Qualquer coisinha, pergunta de novo aí.
Próxima pergunta é do Monge Eugênio. Fala, Ezequiel. Então, eu já cogitei essa ideia de supercharge do Fiesta, porém meu motor é AP. Aí não sei quem uma vez me disse que pro AP este do Fiesta é pouco. O ideal seria o supercharge do Mini Cooper. Aí larguei de mão. Já é difícil ver Mini Cooper na minha região, imagina achar um supercharge dele. Mas tenho interesse nessa adaptação. Este do Fiesta daria pro AP ou realmente é pequeno? Aí o Carlos Henrique também comentou, boa pergunta, tem um 2.0, será que faz diferença? Olha aí, gente. Quem não está acompanhando aí, a gente está adaptando o supercharger para mostrar a possibilidade aí de ter um ganho no motor do nosso Jeep e ter uma melhorada assim numa performance, melhorar um torque, uma coisa assim, vocês entendem? Então a ideia é nesse princípio, não é para ganhar 1000 cavalos, é para ganhar uma melhora. Então, em motor AP eu já vi, tá? Inclusive a gente foi numa trilha de Barra do Ribeiro. Tem aí no canal, tá, gente? Quem não viu, vai lá dar uma olhadinha. Uma trilha da Barra do Ribeiro que tinha um Jeep vermelho, que se vocês verem ele fazendo o circuito de tempo, vocês vão ver que ele tem um barulho de turbo, mas é um barulho diferente. Ele era um supercharger do Fiesta. E eu não conversei com o dono, mas eu conversei com um amigo do dono, que inclusive é o Claudinho Eusébio, que perguntou aí agora, é amigo do dono, disse que ficou muito bom aquele motor AP 2.0 com o supercharger. Não sei relação, não sei nada do que foi configurado lá. Mas ele anda e dá-lhe pau. De verdade. Então, ficou bom, funcionou bem. O que eu pesquisei muito sobre o supercharger do Fiesta? Teoricamente, ele é para 1.0, 24 polegadas cúbicas por volta. Ele aceita aí uma relação de rotação. A de trabalho dele, picos máximo no Fiesta é de 15.000 RPMs, mas ele pode ser elevado até 18.000 RPMs de pico. Então a gente tem uma possibilidade de ganhar mais rotação e a gente vai ganhar mais demanda de ar. Lembrando, 24 polegadas cúbicas por volta do supercharger. Eu acredito que ele funcione sim no AP bem, tá? Não sei se tu vai conseguir tirar tipo 600 gramas de pressão, porque no Fiesta ele trabalha com 650 gramas, se não me engano. Mas vi configurações de instalação do supercharger do Fiesta em motores aí até 1.8, se dá uma pesquisada no YouTube tu vai achar, de tirarem 150 CV com supercharger do Fiesta nesses motores. Eu acredito que seja um ganho bem significativo, né? Porque 150 CV com muito torque. Entende? Então, eu acredito que se chegou a 150 CV, já deve ter dado uma melhora muito significativa em torque. Porque ele tem perda. Mas mesmo com a perda, chegou a 150 CV, pá, isso é muito interessante. O nosso propósito desse supercharger no nosso Jeep é fazer o que tenha deficiência também no motor AP. Que é o quê? Aspirar o volume de ar que necessariamente ele foi desenvolvido. Que seja o motor 2.0, teoricamente é 2 litros por ciclo de 2 voltas, porque é um ciclo de 4 tempos. Então, ele tem que sugar 2 litros de ar, por exemplo, que vai dar 250, vamos dividir, não, vai dar 500 ml por cilindro, em litros, digamos assim, a grosso modo, gente, lembrando. Então, eu acredito que ele dê conta do recado, tá? Lembrando de novo, talvez não vai ter uma potência muito expressiva, mas eu acredito que aquele torque em baixa, que o AP é meio ruim, ele vai melhorar bastante. E como o motor sempre vai ter uma deficiência de fluxo, que ele não vai conseguir respirar, porque o motor é uma bomba de ar, é um compressor. Quando o pistão desce para puxar o ar da rua, ele puxa o ar gerando um vácuo. Então não dá tempo, por exemplo, o pistão vai vir, sugar, esperar encher todo aquele volume de ar, para subir de novo para fazer a compressão e todo o ciclo de trabalho. O supercharger vai ajudar nisso aí. Com certeza ele vai ajudar. Então tu vai ter algum ganho de qualquer jeito, que é o nosso foco do nosso Jeep. Se der 0,1, 0,2 de pressão, é bônus. Mas se melhorar esse fluxo e o motor ganhar um torquezinho a mais, perfeito. Essa era a ideia, tá? Então, eu acredito que tem uma melhora assim.
Vamos ver agora como vai ficar no nosso motor. Eu vou tentar seguir o máximo aí a relação de rotação. Até eu tô tendo uma dificuldade de conseguir as polias para me fazer o jogo de polias ali para atingir a rotação. Eu quero começar na rotação do Supercharger do Fiesta, padrão, que é 15.000 RPMs de pico. Então eu quero ver se eu fico aí para ver se o motor vai ter alguma melhora, alguma diferença. Então vocês acompanhem aí, que eu acredito que vai ser bem legal. Se ele melhorar esse fluxo, aquela resposta mais embaixo, eu acredito que vai ter um efeito bem significativo. Tá bom? Então vocês acompanhem e fiquem ligados, que eu acho que vai ser bem interessante esse teste. Vamos para a próxima? Vamos para a próxima então, que é do Escudeiro. Amigo, eu, Ana, tinha vontade de instalar um desse no meu projeto, mas fiquei na dúvida se precisaria pedir autorização junto ao Detran. Você sabe me informar? Isso é complicado, gente. A legislação nossa do Detran é complicadíssima. Na verdade, a maior realidade, tá, é que tudo tem que ser especificado. Tudo. Tudo. Essa é a verdade, gente. Só que a gente acaba fazendo porque a gente, a maioria, gosta de fazer as coisas, gosta de inventar as coisas, gosta de modificar as coisas. E não tem como estar fazendo tudo isso. Fazendo todo... Imagina, botou o largador de paralama, vistoria. Botou isso, vistoria. E fora que quando a gente chega para fazer alguma regularização, a gente é barrado. Ah, não existe essa legislação. Ah, não existe aquilo. Aí vai lá no despachante. Paga o despachante para o despachante conseguir uma margem que tem lá para fazer isso aí. Então fica muito complicado as coisas. Eu acredito, Deus queira, que vá melhorar isso um dia. Tomara. Porque, por favor, tem coisas... A maioria das coisas que a gente fez no nosso Jeep mesmo foi para melhorar tanto a segurança como um pouco do desempenho. E melhorando o desempenho sem poluir mais, por exemplo. Eu não botei uma injeção eletrônica no Jeep para fazer mais fumaça ou para queimar mais gasolina, para largar a gasolina para descarga. Não. Ele é um motor que ele fazia uma média de 5 km por litro, eu consegui fazer até 8 na estrada. Então quer dizer que eu melhorei o rendimento. Então essas coisas ficam bem complicadas de regularizar, digamos assim. Mas tem como regularizar tudo. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente de Porto Alegre, não tem como fazer quase nada. Mas nas regiões, olha só, nas regiões arredores, tipo na grande Porto Alegre, tem Detrans que regularizam muitas coisas. Vocês entendem? Então é uma coisa muito complicada e eu não tenho muito conhecimento, não cheguei nessa parte ainda para dizer para vocês, ó, é assim, assim. Quero chegar, tá? Eu quero ver se eu regularizo tudo direitinho. Mas aí até chegar nessa parte, a gente vai descobrindo aí o que vai acontecendo. Tomara que vai ter meios de fazer que seja mais fácil. Tomara, tá bom? Qualquer dúvida, pode perguntar de novo aí. Então a próxima pergunta é do Márcio. Ezequiel, considerando instalar o Supercharger ao estilo americano diretamente sobre o coletor, a válvula de prioridade para o alívio e controle de pressão poderia ser instalada no próprio coletor de admissão? Tchê, do jeito que as coisas estão indo, tu vai ter que instalar uns kits de aerofólios para manter essa máquina no chão. Tomara que ganhasse toda essa potência, sim. Então, uma coisa interessante, tá? A configuração que eu vou usar ali tá mais ou menos por aí que tu falou. Mas tu vai ter que ir lá assistir depois, na sequência aí, pra te conseguir assimilar aí que eu tenho umas coisas diferentes pra fazer. E lembrando, gente, o Supercharger ele não usa válvula de prioridade. Válvula de prioridade é para desvaziar o sistema de ar, para não ter um impacto no turbocharger, digamos assim, que é o impulsionado pela descarga, para ele não perder, digamos, velocidade no rotor, porque o rotor é impulsionado pelo escape. No Supercharger não tem isso. Ele usa uma válvula de bypass. Ele desvia o fluxo de pressão para manter ali a pressão, digamos, na atividade, só que sem comprimir para o coletor de admissão. E quando a gente toca o pé, ela tranca esse fluxo e ele volta tudo de novo para a admissão. Só que isso tudo, gente, eu vou mostrar para vocês lá como eu vou fazer e como é o sistema que funciona correto, que eu pesquisei bastante lá fora. Por exemplo, vários fóruns e vários sites que mostram esse sistema nativa. E é bem interessante, gente.
Inclusive, tá? Mais um aí. Eu quero ver se eu faço esse supercharge para possibilidade de carburador. E ele vai um sistema de bypass também, só que um pouco diferente. E eu achei bem interessante e isso eu vou ter que fazer para mostrar para vocês. Tá bom? Então fique ligado aí, acompanhe. Lembrando, já compartilhe esse vídeo aí, que eu tenho certeza que vários amigos de vocês vão ter curiosidade disso aí funcionando. Tá bom? Qualquer coisa comenta de novo. Então tá, vamos para a próxima então, que é do Henrique. Boa noite, casal. Sou eu mais uma vez perturbando vocês com minhas perguntas. Já virei figurinha carimbada no Bebe Responde. Coisa boa! Eu vi em alguns vídeos a galera fechando o chassi por completo e soldando uma chapa por cima e por baixo do chassi. Será que fica bom ou só agrega peso? E a questão do feixe de molas da Toyota Bandeirante? No Jeep fica bom ou vai ficar a mesma coisa? Vamos lá, vamos começar invertida aí essa pergunta. Primeiro eu vou falar das molas da Bandeirante. Sim, as molas da Bandeirante são bem melhores que a do Jeep. Primeiro que elas usam menos lâminas, tá? Então ela tem uma flexibilidade melhor. E ela, por ela ter uma largura maior, ela tem o efeito de, tipo, digamos, lateral da suspensão, do fecho, ela acaba sendo menor também, então fica mais estável. Então sim, a mola da Toyota Bandeirante já é um baita de um up pro Jeep. E o legal também é que não muda muito o sistema de funcionamento. Porque a mola de Bandeirante basicamente é a mola que saiu no Jeep, só que otimizada. Então quer dizer que vai ter uma melhora aí, bem significativa. Acredito que não vai, eu já andei com mola de Bandeirante, achei muito mais macio, mas não tão macio como com mola aspiral, tá? Isso foi no meu ver, digamos assim. Referente ao chassi, o reforço do chassi, que nem muita gente faz, que fecha ele todo, que é um fechamento, e mais cinta superior e cinta inferior, funciona, tá? Só que tira todinha a elasticidade do chassi, porque o chassi ele tem que se torcer. O chassi ele torce para melhorar a aderência também do veículo off-road, porque ele vai facilitar para ter mais aderência nas rodas. Por isso que os calços da cabine são de borracha, porque eles trabalham. Fazendo isso de cintar e fechar, acaba totalmente a parte de, vamos dizer, oscilação do chassi, torção do chassi. Não vai acabar 100%, tá? Mas vai diminuir assim, ó, muito. Garanto aí uns 80%. Vai diminuir a elasticidade do chassi. O que acontece muito, que às vezes a gente começa a reforçar muito, só que tem pontos que a gente acaba não reforçando. Tipo travessas, entendeu? Mais essas coisas. Que aí acaba sendo comprometido. Então não adianta te reforçar muito sem reforçar tudo. Eu, no meu ver, acho desnecessário fazer um reforço desse nível, tá? Porque às vezes a gente reforça muito de um lado e acaba fragilizando do outro. Eu acho que o mais válido de tudo é a cinta, principalmente inferior do chassi, tá? Eu acho que é muito importante. Essa cinta, tanto por dentro do chassi quanto por fora, eu acho que ela é bem interessante. Também a superior. Tem gente que coloca só na parte superior. Melhora um pouco, sim, mas o problema é que o rasgamento nele sempre é na parte inferior. Então, para ter uma boa eficiência, teria que ser na parte inferior do chassi. Porque imagina, o peso está aqui, a tendência é forçar as laterais e rasgar no meio a parte de baixo. Geralmente embaixo da articulação da mola, do fecho. Então esses lugares são os mais frágeis. Eu acho que só uma cinta inferior vai atender muito bem e o chassi vai continuar articulando como ele foi desenvolvido, tá? Porque isso saiu até nos Jeeps que já eram da Ford, já saíram com cinta de fábrica. Porque foi um reforço e um up que a própria montadora fez, tá? Existe. Se não me engano, aqui no canal tem um Jeep que a gente filmou. Sim, tá no canal. Não lembro agora qual vídeo especificamente. Que era um Jeep todo original Ford. Que era 80 o ano dele, se não me engano. Aquele Jeepinho azul. Ah, sim. E ele era cintado de fábrica. Entendeu? Então eu sei que saiu, com certeza. Então,
Dá mais uma estudada aí, qualquer coisinha, pergunta de novo aí. Mas eu iria só na cinta inferior, sem medo de errar. Tá bom? Vamos pra próxima. Vamos pra próxima então, que é do Fabiano. Cara, Ezequiel, bacana sua ideia, mas as bronzinas de biela não irão aguentar. Vai esmagar e começar a bater. A área dos bielas deveriam ser maior para aguentar a pressão, que será submetida acima de 3.000 RPMs. Esse motor não foi feito para ter rotação alta, nem pressão elevada e elevada câmara de combustível. Então tá, esse comentário, tá, que teoricamente não é uma pergunta, a gente queria falar sobre isso, tá? Sim, o Jeep não foi desenvolvido para isso, com certeza, concordo. Em questão de bronzinamento, esmagar, e questão aí de a câmara não ser propícia para essa pressão, lembrando que eu nunca vou usar muita pressão, nunca vou extrair muita potência, porque eu sei que o motor tem umas limitações. Ah, tem 4 mancal, as bronzinas não são tão largas, são meio estreitas, beleza. Mas uma coisa eu te garanto, esmagamento de bronzina não pode existir em nenhum caso. Pode ser a bronzina dessa largura ou pode ser a bronzina dessa largura. Porque o bronzinamento trabalha em filme de óleo. A gente tem que ter pressão de óleo para aguentar a pressão excessiva que vai vir do cilindro. Então a bronzina não tem que encostar nunca no virabrequim. Nunca, nunca, jamais. Ela não pode martelar no virabrequim. Nunca. Porque a gente tem que ter pressão de óleo compatível. E a gente tem no nosso Jeep, porque quem está acompanhando desde o início aí sabe que a bomba do nosso Jeep ela é praticamente o dobro da bomba original. Porque a gente fez uma adaptação da bomba do Maverick e colocou no nosso Jeep. Nossa marcha lenta com ele quente é 2 kg. E a gente tem picos de 6 kg de pressão. Eu não conheço nenhum outro Jeep que tenha uma pressão de óleo tão elevada assim, com esse motor BF161, né? Então, a gente depende de todas as peças móveis estando justa para essa pressão se manter, senão ela vai baixar a pressão. A ideia não é usar muita pressão de turbo ou de supercharger, não importa. Eu quero suprir aquela falta de fluxo de ar que tem nesse motor, que é evidente que esse motor ele não consegue respirar, ele é um motor travado, para, vamos dizer, chegar até a potência que saiu nos melhores dessa linha. Que seja no Maverick, por exemplo, ou no Itamaraty, que o Itamaraty, gente, eu não sei qual versão, tá? Até esse tempo eu comentei no Instagram até. Não sei a versão, não sei qual, que saiu com 156 CV, esse mesmo motor, com a mesma biela, mesmo pistão, mesmo virabrequim, tá? Não importa se o virabrequim tem um curso um pouco maior, tipo o do 3000, não importa, porque o alojamento, as bronzinas é tudo igual, e ele tem 150 CV, a gente tem 90 CV. Então quer dizer, se eu chegar no 140, eu não tô forçando a estrutura, que ela já foi meio que desenhada para isso. Vocês entendem? Então a ideia é essa. E a rotação do nosso motor, eu vou respeitar. Porque como a gente tem a Fulltech, eu corto a rotação aonde eu quero. Hoje, por exemplo, nosso motor está cortando a rotação em 4.500 RPM. E não importa o turbo que eu colocar, o supercharge que eu colocar, vai ser cortado em 4.500 RPM. Mas eu sei que esse motor, já vários me falaram, que trabalha aí com 5.000 RPMs, até 5.500 e gira bem. O cabeçote é o tendão de Aquiles dele, tá? Porque a gente sabe que aquela câmara não é muita eficiência para vedação, as juntas não são legal, mas tem várias possibilidades de junta de aço, junta de cobre, então eu teria meios para melhorar isso. E se queimar junta, é só o tempo de trocar junta. Esse é o menor dos problemas. Tá? Então eu não estou preocupado com isso, necessariamente. Mas agradeço a preocupação de todos que falam aí que o supercharger vai dar PT, que o turbo vai dar PT, eu já ouvi de tudo. Tá bom? Mas qualquer coisinha pode comentar aí à vontade que a gente tenta esclarecer as nossas ideias aqui. Vamos para a próxima? Vamos para a próxima então, que é do Nico. É chique demais em espanhol? Isso aí, pergunta importada. Que eu traduzi no Google Tradutor. Aí, lembrando, vai ter ali a legenda em espanhol, mas vai colocar aí, especialmente porque tem uma pergunta em espanhol, né? Sim. Então vai ter legendas.
Bom dia, amigos. Abraços de Salto, Uruguai. Tive problemas com a bomba de combustível da minha Rural. Gostaria de saber qual a diferença entre a bomba que acompanha os motores BF161 e as rurais da marca Ford, com motores 4 cilindros. Porque a bomba que adquiri funciona bem, mas o motor não aciona a perna que entra no motor. E acho que é por causa da curva que ela tem. Vamos lá, então. Agora eu vou estar falando espanhol na legenda. Então, cada bomba desenvolvida para um motor especificamente, ela tem a alavanca dela, que é essa hastezinha, conforme ela vai ser usada. Por exemplo, nos BFs 161, ele tem um excêntrico do comando que tem o pulo exato para encaixar essa linguetinha, essa hastezinha, para dar o bombeamento. Quando a gente faz uma adaptação de outro motor que consegue encaixar a furação é igual, a maioria, o que acontece? Essa perninha ela é feita para trabalhar com o excêntrico do comando um pouco menor, um pouco maior, então nós vamos mudando de lugar. Ela pode ser mais inclinada, ela pode ser mais baixa, e aí ela não dá o bombeamento preciso. Tá? O certo era botar a bomba específica, mas se não tem como, daria para trabalhar um pouco essa lingueta, digamos assim, essa alavanca. Talvez entortar ela mais, ou pegar uma bomba e colocar uma no lado da outra, para fazer o sistema ali, para ver se consegue dar um pouco mais de curso, ou um pouco menos. E lembrando que dentro da bomba de combustível, ela tem uma membrana, tem uma mola, tá? E tem uma válvula. Ou seja, ela subiu, ela sugou, ela desceu, ela deixou na linha. Ela subiu de novo, sugou mais um pouco, desceu, deixou na linha. Aí a boia do carburador vai baixar lá, vai entrar o combustível e já está com uma certa pressão de combustível. Se a gente mudar muito a posição dessa lingueta, ela pode bater no final de curso da membrana e estourar a bomba. E também pode acontecer da lingueta estar muito longe e não dar curso suficiente para bombear o combustível. Então tem que olhar essas manobras ali da bomba para ver como ela está funcionando. Tá? E lembrando também, existe bomba elétrica que substitui essa bomba, que ela já vem pronta. Só compra a bombinha, prende no chassi ou na lataria, e tu vai ter uma bomba elétrica que é muito eficiente, não precisa dosador de combustível, não precisa nada. Esquece aquela bomba mecânica e bota uma bomba elétrica. Tem essa possibilidade também. Tá? Mas qualquer coisa, vê aí se tu conseguir descobrir alguma coisa em termos de curva, como é que tá ali essa bomba, se tem muita diferença, para ver se vale a pena também. Aí comenta pra gente aí, pra gente saber se a gente conseguiu te ajudar em alguma ideia ou não. Mas a gente tenta. Qualquer coisinha, pergunta de novo aí. Isso aí, acabou? Acabou? Acabou. Era então? Já era. Todas as perguntas respondidas? Todas as perguntas respondidas. Então tá bom, então. Tá bom, gente? Muito obrigado aí por vocês terem assistido até o final. Lembrando, se não se inscreveu, aproveita e se inscreve. Tá? Faz favor. E fique ligado aí até o próximo vídeo. Talvez vai ser do Supercharger. Talvez vai ser alguma modificação no Jeep. Não sei. Vocês têm que assistir. Tá bom, gente? Fique ligado aí até o próximo vídeo. Falou! Tchau.